Rohim Abaima, sejam todos bem-vindos ao grupo de estudos Judaísmo para Todos da CIBRA. Hoje nós temos a palestra do nosso queridíssimo Dr. Daniel Vaz, e o currículo do Daniel é um currículo bastante voltado para a área judaica e foi, de todos os nossos colegas lá da CIBRA, o que mais contribuiu com a organização do judaísmo. O Daniel foi presidente da União do Judaísmo Reformista da América Latina, de 2020 a 2021. Foi presidente da Arsen no Brasil, 2018 a 2021. Ex-presidente da CIBRA, de 2016 a 2022. E o Daniel é mestre em medicina, cirurgião bariátrico, cirurgião do aparelho digestivo e endoscopista, e professor do curso de medicina da Unicinos. Então, passo diretamente a palavra ao nosso queridíssimo Dr. Daniel Vaz. Obrigado, Carlos, valeu. É um prazer estar aqui com todo mundo e para a gente aproveitar esse momento e falar sobre esse tema bastante interessante. Então, quando o Carlos me convidou para falar sobre organização do judaísmo, a gente conversou inicialmente, eu pensei que a gente iria falar sobre fundação do judaísmo reformista e tudo mais, e aí a gente, assim, delimitou que não, que isso aí já tinha um tópico específico para essa área. Então, o que eu procurei fazer foi um estudo a respeito de como que, depois que o judaísmo já não era mais concentrado nos judeus exclusivamente sob a sua própria terra, como que as comunidades sobreviveram e se organizaram ao longo da história. E a partir disso, eu comecei a fazer essa apresentação, onde nós temos um momento inicial de uma leitura de contexto. Depois, vamos ter um material de slides para apoio. E, finalmente, teremos os aspectos mais contemporâneos abordados na parte final, de uma forma mais falada. Então, Carlos, eu vou pedir a licença para, antes de compartilhar a tela referente, né, à apresentação, fazer essa contextualização, que vai nos ajudar a chegar no nosso ponto de partida, e aí a gente seguir com a apresentação. Acredito que isso aí é uma leitura de uns 2 ou 3 minutos, não mais do que isso, e a partir dali a gente segue com os slides e a gente tem a apresentação. Tá? Mas eu acredito que seja bem importante essa contextualização para dar o kickoff. Bom, até o final do primeiro milênio, muitas comunidades judaicas na Europa haviam se tornado prósperos centros de bolsas de estudo e comércio, acima de tudo no norte e no oeste, nas terras franco-alemãs e naquela parte da Península Ibérica, ainda sob domínio muçulmano, que era conhecida como Andaluz. Nesse período medieval alto, a ideia da Europa nasceu, centrada nas antigas terras francas que foram governadas por Carlos Magno. Os judeus tinham um lugar dentro dessa sociedade e contribuíram para a sua evolução, mas como era latina e cristã, eles permaneceram estranhos também. Ainda assim, os judeus nessa Europa eram uma pequena minoria. Mesmo no século XII, 9 em cada 10 judeus viviam na Península Ibérica. Essa era a Europa e esses judeus eram europeus, mas não como tendemos a entender hoje. Havia muitas diferenças entre as comunidades judaicas individuais, mas todas aderiram a um modelo ou outro do que veio a ser chamado de judaísmo rabínico. No centro dessa tradição estava o Talmud, um extenso comentário sobre os 5 livros de Moisés, que fornecia um modelo detalhado de como viver uma vida judaica. Esse modelo foi desenvolvido para uma sociedade e uma cultura sem um Estado,
que ainda assim era autônoma em muitos aspectos-chave. Ele se concentrava na família e na casa judaica, na sinagoga, na casa de estudos e na própria comunidade judaica. A importância do estudo da Torá, o estudo dos textos judaicos, foi estabelecida como um valor central, principalmente para os homens. A alfabetização em hebraico era, portanto, algo que caracterizava todas as comunidades judaicas em um grau maior ou menor. Essa cultura e a maneira de vida que ela prescrevia eram tão distintas que podemos falar com justiça de uma civilização judaica. Uma que coexistia com e dentro de outras várias culturas, como as da cristandade europeia e da Espanha, especificamente. Nos primeiros 1000 anos da vida judaica, a direção da migração judaica na Europa tendia a ser para o oeste e para o norte. A partir do século XIII, a tendência começou a ser do oeste para o leste. Isso refletiu as importantes transformações do século XII. Foi durante esse período, à medida que a cristandade evoluiu para uma economia mais baseada em dinheiro, que a doutrina da igreja em algumas terras cristãs começou a limitar ou proibir o empréstimo de dinheiro com juros por cristãos. Assim, o empréstimo de dinheiro foi estigmatizado e muitos judeus ricos, sempre uma pequena minoria da população judaica, entraram no negócio do empréstimo de dinheiro a bancário. Esta foi a origem do estereótipo familiar dos judeus como agiotas e banqueiros. Esse período, então, viu uma deterioração acentuada da situação dos judeus na Europa cristã. Aí tem toda a função das cruzadas, eu vou passar por essa parte, né, aquele clássico mito, né, os judeus foram acusados de assassinato ritual várias vezes e de usar o sangue de crianças cristãs para fazer o pão da Páscoa, foram acusados de profanar a hóstia, de envenenar poços durante a peste negra. Os artistas frequentemente retratavam os judeus com chifres, com descendentes do diabo, circulavam ideias estranhas, como a crença na menstruação judaica masculina. Esses mitos persistiram na Europa durante vários séculos, juntamente com encontros e experiências mais positivas. Vivendo como viviam, noutras culturas e sociedades, os judeus desenvolveram frequentemente uma língua híbrida ou uma espécie de versão judaica da língua local, incorporando elementos do hebraico e da cultura judaica. O resultado foi toda uma rica tapeçaria de línguas judaicas, das quais a mais importante dentro e ao redor da Europa são o Yiddish e o ladino. A Espanha permaneceu o centro do mundo judaico durante todo esse período. No final da conquista cristã, ainda viviam na Península Ibérica 100 mil judeus, 4 vezes mais do que os 25 mil judeus que então viviam na Polônia e na Lituânia. O mapa do mundo judaico foi então refeito entre 1450 e 1570, quando uma sequência de expulsões extinguiu a vida judaica na Espanha e de Portugal, no sul da Itália, dos Países Baixos e Provença. Todos os municípios territórios seculares do Sacro Império Romano-Germânico, os Ashkenazim, ou seja, os judeus que viveram no norte da França e da Alemanha durante a Era Medieval, dirigiram-se principalmente para a Polônia e a Lituânia. Os sefaraditas espalharam-se por todo o mundo, até as recém-descobertas Américas e até a Índia. Estabeleceram-se particularmente nas terras romanas do Mediterrâneo Oriental, Marrocos, cidades portuárias da Europa Ocidental e na costa atlântica. Entretanto, os judeus que viviam em diferentes partes da Itália foram confinados pela Igreja Católica em guetos, dos quais o gueto de Veneza é o exemplo mais antigo e famoso. Antes desse período, Ashkenaz e Sefarad eram apenas duas das muitas terras que viviam os judeus. Agora, os emigrantes Ashkenazi e Sefaraditas agarraram-se às culturas dos seus antigos lares e continuaram a falar Yiddish e ladino entre si. Isso promoveu o surgimento de identidades diaspóricas sefaraditas e ashkenazitas, isolando os judeus do resto da sociedade, a maioria dos quais não falava nenhuma dessas línguas. Até hoje, os judeus cujas famílias remontam à Europa, onde quer que vivam no mundo, tendem a definir em termos dessa relação se ashkenazitas ou sefaraditas. Ao mesmo tempo, a interação constante entre esses dois grupos proporcionou um nível de coesão sem precedentes. Alguns judeus levavam vidas geograficamente limitadas e outros eram altamente móveis. As comunidades permaneceram altamente localizadas, mas também estavam interligadas. É importante ressaltar que a responsabilidade pela manutenção da Torá não tinha limites. As controvérsias jurídicas refletiam a interação entre as comunidades ligadas pelo quadro jurídico comum do Talmud, mas sem uma estrutura organizacional vinculativa. Quando os sefaraditas de Amsterdã foram abalados por sérias disputas em 1718, recorreram a Salônica em busca de liderança. Quando os Ashkenazim de Amsterdã foram igualmente divididos, recorreram ao Conselho das Quatro Terras. Ambos os movimentos foram finalmente reprimidos e deslegitimados pela liderança tradicional. Mas a situação dos judeus da Europa estava a mudar. No final do século XVIII, a civilização judaica, que se desenvolveu na Europa e na sua liderança,
se veriam confrontados com um novo conjunto de desafios. Nesse ponto, cerca de 1 milhão e 500 dos 2 milhões e 500 judeus do mundo viviam na Europa. Cerca de 1 milhão desses viviam na Europa Central e Oriental, eram Ashkenazim, e a maioria vivia em áreas que pertenciam à Polônia, antes de esta ter sido dividida pela Áustria, Prússia e Rússia nas últimas décadas daquele século. Acho que isso é uma pausa que a gente faz, então, para começar a nossa compartilhamento de tela e a nossa conversa. Deixa eu voltar aqui no Zoom. Eu acho que eu posso compartilhar, né? Sim, sim, tu já é o co-host. Tá. Então, deixa eu ver aqui como que eu faço. Eu acho que eu vou fazer o seguinte. Vou me tirar de imagem e vou compartilhar a tela. Daí agora, vamos nessa aqui. Aqui. Estão vendo, pessoal? Perfeito, Daniel. Tá. Beleza. Por que ele não está indo adiante? Aqui foi. Tá, então a gente pode colocar, grosseiramente, 4 momentos da história judaica. Um primeiro momento da destruição do Segundo Templo, ali no ano 70, e aí a diáspora. Depois nós temos um segundo momento de 1492 a 1789, que seria o período que corresponde à Inquisição, à expulsão da Espanha, né? Vai acontecer a expulsão de Portugal, algum tempo depois, e com isso a ascensão do judaísmo da Europa Oriental. Depois, um período que é onde a gente mais vai focar, que é ao redor a partir dos anos 1600 e tal, então 1789 a 1914, migração em massa a partir da Europa Oriental, daí nós temos uma outra forma de migração judaica, e a partir de 1914 a 48, a ascensão do antissemitismo, do novo antissemitismo, Shoah, expulsão dos judeus dos países árabes, fundação do Estado de Israel. Aqui a gente tem a rota, né, da Idade Antiga, dos judeus, depois aí na época do Império Romano, então a dispersão dos judeus ao longo do Império Romano, indo até né, terrenos da Espanha, aqui sul da França, e, né, preenchendo bastante a Itália. Então a gente vê, né, países árabes aqui hoje, né, norte da África, tudo isso aqui assim sendo ocupado com a destruição do Segundo Templo e os judeus procurando cada vez terras mais distantes, né? E basicamente o estabelecimento inicial, né, do eixo judaico-diaspórico na região da Península Ibérica. Isso seria, digamos assim, a grande comunidade judaica da época. Daí nós vamos ter as diferentes expulsões dos judeus dos países, né? Podemos citar uma que veio antes da Inquisição e antes da expulsão dos judeus da Espanha, que é a expulsão dos judeus da Inglaterra, em 1290, pelo rei Eduardo I. Então, isso aí aconteceu antes, né, da clássica expulsão dos judeus da Espanha. Aqui nós temos um quadro que demonstra, mais ou menos aí, anos 1400, né, os judeus sendo recebidos na Polônia. Então, é um lugar que oferecia, como a gente vai ver, condições para os judeus viverem de uma forma mais pacífica. Aqui temos, eu falei 1400, na verdade 1264, né? Esse rei era o Boleslau Pio, era um rei do que hoje é o território da Polônia. Ele redigiu esse estatuto, um documento muito importante para a época, porque ele assegurava uma série de benefícios aos judeus, como poucos outros lugares na Europa tinham naquela época. Tribunais para assuntos religiosos, que eram compostos por judeus, tribunais para assuntos mistos, né, mundanos, questões financeiras, etc., que eram compostos de forma mista por judeus e por cristãos. E então tinha uma série de regramentos nesses documentos que tornaram então possível a vida judaica e tornaram inclusive atrativa
e muitas pessoas procuraram, né, esse eixo, essa nova localidade. Aqui a gente cita alguns exemplos, né? Onde quer que um judeu atravesse nosso domínio, ninguém lhe oferecerá qualquer impedimento, nem causará ou inspirará qualquer aborrecimento, ônus ou problema. Se ele transportar alguma mercadoria ou coisas semelhantes com ele, surgirão alfândegas em todos os postos alfandegários, e esse mesmo judeu pagará apenas o imposto ou pedágio que é pago por qualquer cidadão da cidade onde o judeu reside naquele momento. Primeiramente, ordenamos, por meio deste, que em relação a qualquer caso envolvendo dinheiro ou qualquer propriedade, seja móvel ou imóvel, ou em caso criminal que afete a pessoa ou propriedade de um judeu, nenhum cristão seja admitido como testemunha contra um judeu, a menos que um judeu esteja junto com tal cristão. Gente, isso aí é 1264, tá? Se um judeu for convocado ao tribunal por ordem de seu juiz e não comparecer nem na primeira nem na segunda vez, deve pagar o juiz por ambas as vezes, em substituição à pena que é costumeira desde tempos antigos. Se ele não comparecer nem na terceira ordem, deverá pagar ao juiz mencionado a pena que segue depois disso. Quer dizer, ainda possibilita algumas, né, instâncias, né, de alguma forma rudimentar. E aqui, bastante interessante, né, a punição para quem não é judeu e que invadiu ou profanou um cemitério, né? Se um cristão de alguma maneira devastou ou invadiu o cemitério deles, é de nossa vontade que, de acordo com o costume e as leis da nossa terra, ele seja gravemente punido e todas as propriedades dele, seja qual for o nome que essas sejam chamadas, sejam passadas para o nosso tesouro. No caso, o tesouro da realeza, né? Então, para citar um país que acolheu no primeiro momento, aí temos 1492 passando pela Inquisição, né? Os povos, enfim, ali a Inquisição chamando ali para se converter. Então, aí tem as conversões forçadas na pintura da esquerda de cima, a fogueira da Inquisição embaixo e um documento atestando, né, que a pessoa é judaizante, né, aqui na direita. Então, e aí nós temos finalmente, estamos chegando, né, onde a gente mais ou menos quer chegar, que é no eixo como exemplo, assim, que eu procurei usar, que é na região da Polônia, né? E aqui nós estamos falando do chamado Polish Commonwealth, Polish and Lithuanian Commonwealth, que seria tipo a Commonwealth de Polônia e Lituânia, no seu marco, assim, no seu ápice, ao redor dos anos 1600, onde os reinos da Polônia e o reino da Lituânia, por uma série de conjunções familiares dos duques da Polônia, reis, etc., como queiram chamar, eles fizeram uma unidade e se tornou, né, a partir da expulsão dos judeus da Espanha, um grande eixo de recepção dos judeus nessa região. Então, os governos seguiram naquela mesma toada que a gente viu há pouco. Aqui nós temos uma tela que mostra, que interessante que para mim ele não aparece, deixa eu ver se eu consigo diminuir essa parte aqui de cima. Deixa eu ver. Aqui eu acho que é 1750 que deve estar aparecendo em cima. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. A tela para mim corta porque tem a legenda ali. Um minutinho. De 1800 a 1850. Eu vou entrar aqui na outra só para eu poder ter essa parte aqui de apoio sem áudio e sem imagem. Isso. Então temos ali 1800 a 1850. Espera aí. Faltou. É essa aqui que eu queria mostrar. Tá. Aqui a gente vê, pessoal, nos pontinhos roxos, as comunidades de 1750 mais importantes, a presença judaica na Europa. Tá? Então, vocês vejam a importância que assume esse eixo dessa unidade Polônia/Lituânia, que corresponde a essa região que eu estou tentando mostrar com o mouse aqui. Tá? A partir daí, a gente vê que se deslocou, a gente não vê quase nenhuma comunidade aqui, ou nada, na Espanha e em Portugal, e vê esse eixo maior aqui. Lembrando que um grande eixo de absorção dos sefraditas foi a parte ali de Amsterdã e também na Grécia. Aqui, de novo, uma intensificação da presença judaica, né?
1800, 1850, e depois vamos ver aquele panorama ali do período 1900 a 1930. Então, a consolidação ali dessa região ali da Polônia, e a gente dá um pequeno salto só para ter uma imagem e para nos estimular, nos colocar na mente e na história da vida dessas pessoas que se organizaram, como a gente vai ver adiante, né? Aqui, por exemplo, a gente tem uma sinagoga na Polônia, ali atrás. Temos uma sinagoga de madeira, que era um outro exemplo clássico, assim, né? Bastante interessante. O pessoal escolhia essas sinagogas com toda a estrutura física de madeira para poder, digamos assim, trabalhar com mais facilidade nos formatos de interiores, esculpir com mais detalhes. Então, apesar de serem mais frágeis, propensas ao incêndio, aquela coisa toda, era a forma que muitas comunidades tinham de poder fazer um trabalho bem feito, bonito, e que, enfim, ficou bastante marcado aí, principalmente nas comunidades da Galícia, que seria, né, essa região que a gente vai abordar aí. Uma praça de mercado aqui, onde, né, provavelmente as coisas aconteciam, né, a comunidade se encontrava. Uma outra foto aqui também de uma outra cidade da Galícia, diferente, né, de uma cidade principal, assim, maior, tipo, como era o eixo da Galícia, que era Lvov ou Lemberg, que tinha já uma estrutura de sinagoga mais bem formada. Aqui a gente tem, pessoal, uma série de três mapas que mostram as três partições da Polônia, que foi um país que foi sucumbindo aos poucos ao longo dessas três partições, e ele foi até o seu desaparecimento completo e absorção pelas nações que acabaram herdando, né, a sua estrutura territorial. Então aqui chegamos na terceira partição da Polônia, sem uma Polônia escrita no mapa, e basicamente ali com um fatiamento completo, né? E aí uma parte ficou com os russos, outra parte com o Império Austro-Húngaro. E o Império Austro-Húngaro foi o império que controlou essa região da Polônia chamada de Galícia, Lodoméria, que é a região que a minha família tem um vínculo especial porque viemos dessa região. E nessa região, a principal cidade, né, o centro era essa cidade chamada às vezes de Lvov, de Lviv, ou como era chamada no Império Austro-Húngaro, na sua primeira versão do Império Austro-Húngaro, então, como Lemberg. E, dito isso, partindo para a organização comunitária e tomando alguns exemplos do que aconteceu ao longo do tempo com a organização comunitária e como que ela foi se moldando e se transformando no que ela é hoje, a gente pode dizer que durante já o domínio romano e domínio grego, então voltando para trás, já se tinha permissão para se viver judaicamente de acordo com as tradições. Isso não foi vetado, apesar de terem, né, as revoltas, né, ter o mecanismo coercitivo, né, cobrança de impostos, tudo, castigos e punições, etc. Se tinha a chance de se viver de acordo com as tradições. Esse sistema ele ficou depois renovado no período medieval até surgirem, né, os rudimentos dos estados modernos. E os estados, então, eles já estavam convivendo com a noção de ter múltiplos sistemas de leis aplicados ou a corporações ou até grupos distintos dentro do próprio estado. Do século XV ao XVII é onde a gente tem o ponto alto da organização judaica na Europa, onde a gente tem as instituições e os corpos de representação num nível bastante sofisticado, como a gente vai analisar, e, obviamente, que da mesma forma que os estados foram se desenvolvendo, os modelos políticos foram se desenvolvendo, e os direitos, né, fundamentais de cidadãos foram surgindo e foram, digamos assim, abrangendo também, ou sendo estendidos também aos judeus, isso também sofreu, isso aqui acabou gerando uma interferência, né, na forma com a qual a comunidade se organizou. Então, num primeiro momento, o objetivo de organização das comunidades judaicas era ser um canal
para a coleta dos impostos a serem pagos para os estados, mas também internamente para haver uma administração de tudo que fosse relacionado à vida judaica, aos aspectos sociais, aos aspectos econômicos e de negócios, aos aspectos legais, né, e religiosos da vida judaica, que estava inserida, obviamente, dentro de cada um dos estados. E podemos dizer que, da mesma forma que tinha aquela comunhão ali de Polônia e Lituânia do ponto de vista administrativo e geopolítico, que era um eixo importante, judaicamente existia também um conselho judaico maior, supranacional, assim, ou enfim, supra-regional, digamos, né, que era o chamado Conselho das Quatro Terras, a partir de 1600. As Quatro Terras seriam uma região que era denominada como Polônia Maior, com a principal comunidade em Poznan, uma região de Polônia Menor, com a principal comunidade em Cracóvia, a terra de Lvov-Lemberg e a província de Volínia, na Ucrânia. Então, esse Conselho das Quatro Terras, ele tinha, então, essa capacidade de ser uma instância, digamos assim, superior às instâncias locais. Ele tinha uma estrutura, então, de responder do ponto de vista regional e nacional para quaisquer motivos, assim, para dirimir dúvidas ou para serem consultados. Então, ele é a representatividade das regiões, né? Tinha um braço leigo, que seria, digamos, não relacionado à parte religiosa, ou seja, os líderes comunitários, seriam os Roshei Amedinot, e tinha um braço legal rabínico, então, que seriam os Dayanei Ha'aratzot. Isso é muito importante entender, porque essa divisão ela vai acontecer também no nível local, no nível da comunidade, da cidade específica, né, do shtetl, enfim, vai haver uma divisão muito parecida com essa. E ela começa já no nível máximo, então, na instância mais superior, dessa forma. Teria, né, um presidente geral chamado Parnas da Casa de Israel para as Quatro Terras, que era um presidente geral eleito dentre as pessoas que ocupavam o cargo de presidentes das comunidades ou de representantes das diferentes comunidades. Então não podia de nenhuma forma ser um rabino, visto que os rabinos eram funcionários, e isso é uma prática ancestral. Tínhamos também um Neeman da Casa de Israel, que assumiria a função de tesoureiro e secretário. Tínhamos um Stadlan, que era uma posição de extrema importância. De todos esses, é o primeiro que a gente fala aqui, que recebe um cargo pago, é um cargo executivo, é como se fosse um CEO, um cargo executivo, para falar pela comunidade junto aos governos, junto ao Império, né, Austro-Húngaro, junto, né, no caso, às autoridades regionais, duques, etc., para responder junto a qualquer questionamento. Então, o cargo do Stadlan, o síndico, seria muito importante e era crucial que fosse uma pessoa extremamente letrada e fluente em vários idiomas, porque era a pessoa que ia, né, tratar não só dos assuntos internos, mas representar a comunidade para fora. Então, era uma pessoa que tinha que ter um preparo muito importante. Obviamente que também tinham funcionários pagos, então eram os Kotvim e os Shamaim, que eram outros assessores. Então, esse era, digamos assim, o staff, assim, né, do Conselho das Quatro Terras. E depois, como é que funcionava? E aí eu acho que o nosso, assim, talvez principal slide para entender o funcionamento comunitário a partir dos anos aí, dessa era que a gente está falando, tempos medievais, era pré-idade moderna, até ali indo para os anos 1800, 1880 e tal, nós temos, então, uma estrutura que é a Keilah, que é a comunidade. E a Keilah é o que é a unidade mais, assim, próxima do indivíduo, né, na cidade. Então, tu tens um sistema de funcionamento centralizado, tu tens eleições periódicas,
eleitas em sistema de alternância. Para ser eleito, né, para a representação naquele lá, em geral, eram homens. Do ponto de vista, assim, do requisito, não era obrigatório ser, digamos assim, uma pessoa de posses, mas na prática era o que acontecia, até porque essas pessoas que eram eleitas como os Tuveyair, que seriam, digamos, os grandes representantes da comunidade, eram pessoas que estariam, digamos assim, em condições de cobrir qualquer despesa extra que daqui a pouco, né, as pessoas comuns não conseguissem pagar, taxas que deveriam ser pagas, enfim, precisariam ser pessoas de mais posses. E a partir da constituição do conjunto de Tuveyair, que poderiam ser 7, poderiam ser 9 pessoas, homens, se delimitaria, então, um Parnas, né? O Parnas seria, digamos, o representante ou o presidente dessa comunidade, que, nesse caso, algumas vezes pode ser uma tarefa mais executiva, paga, ou às vezes é mais, assim, só de representatividade, depende da comunidade. E vai ter também, né, uma pessoa que fale para fora, caso o Parnas não saiba falar, vai ter que ter um Stadlan, que nem tinha no Conselho das Quatro Terras. E tu tem um conjunto de Gabaim, ou pelo menos um Gabai, que seria aquela... A gente tem a ideia do Gabai como uma pessoa da sinagoga, mas o Gabai aqui, nós temos um Gabai para o núcleo do Tuveyair e um Gabai para o núcleo religioso. Por enquanto, a gente não está falando ainda do núcleo religioso. Então, o Gabai aqui, nesse caso, seria um funcionário dentro, né, digamos assim, que reportaria aos Tuveyair, cuja uma das missões, assim, chave seria a coleta dos impostos, a coleta do dinheiro. E isso poderia ocorrer uma vez no ano, poderia ocorrer, enfim, de forma, enfim, cada comunidade decidia o seu sistema, né? E o Gabai, ele teria poder de polícia, teria poder de advertir, né? De acordo com os regulamentos da comunidade, aquela pessoa que não está pagando e essa pessoa tem que se apresentar diante de um tribunal para justificar por que não está pagando, ou então por que ela cometeu alguma questão de disputa ali, né? Algum crime possível, né? Então, esse sistema, digamos assim, jurídico próprio da comunidade judaica, ele tinha uma autorização prevista, dada pelos governos diferentes, porque as coisas elas se misturavam muito, religiosas ou não religiosas. Então, se era muito para dentro da comunidade, não envolvia a comunidade externa, cristã, é como se a comunidade tivesse o direito de resolver por si própria. Mas se começasse a misturar, claro que isso aí iria repercutir num âmbito maior. Então essas coisas todas, elas têm também, né, assim, nuances diferentes. Depois nós temos o rabino, que é considerado, então, um funcionário pago, e escolhido, né, pelos Tuveyair, e isso, com uma certa frequência, gerou problemas, né, em relação a qual a visão de comunidade, o que se quer, enfim, há um entrecruzamento de interesses, ou às vezes uma divergência, né, assim como pode acontecer, inclusive, nos tempos atuais. E temos também um Beit Din, que seria, digamos, então, o rabino, digamos que é em última análise, o rabino responsável pela comunidade. Ele também tem uma rede de apoio de outros rabinos, rabino de escola, ou rabino de outras comunidades menores, enfim, em que ele se apoia para resolver questões religiosas. E da mesma forma, ele tem um gabai para advertência, para auxílio, né? Então, essa parte de organização é como se ele tivesse também enfim, uma rede de assessoria. É importante lembrar que as disputas, elas vão ter que ser analisadas caso a caso, e se elas forem umas disputas mais para o lado religioso, elas vão ser tratadas pelo Beit Din rabínico. Se elas forem disputas menos religiosas, ou não tiverem tanta participação do eixo religioso, elas vão ser tratadas
pelo sistema de julgamentos, ou poderíamos dizer assim, por um Beit Din do Tuveyair, assim, dos Tuveyair. Algumas histórias são contadas a respeito, por exemplo, né, de situações que as pessoas enfrentaram, por exemplo, mulheres, e que não tinham a sua reclamatória ouvida, ou não tinham resposta, não tinham retorno, e a estratégia que é uma estratégia meio cômica, assim, que é relatada, mas que surtiu efeito e foi usada algumas vezes, foi, por exemplo, quando alguma mulher tinha alguma questão e essa questão não era ouvida e era engavetada, ela, por exemplo, iria até a sinagoga num sábado de manhã, no serviço de shacharit, e na hora que tirassem a Torá para, né, fazer a leitura, em algum momento da leitura, ela se levantaria, iria para Abimá, ou seja, impediria, né, o serviço de andar, porque não, pelas regras assim ortodoxas, a mulher não poderia estar ali no mesmo ambiente, e a Torá não poderia ser lida, então, e ela ficaria ali até ela ser ouvida sobre o caso dela. Então, todos eram obrigados a ouvir. Isso era uma forma de pressão e de constrangimento que eventualmente poderia ser usado, né? E isso às vezes era ameaçado, enfim, coisas como essas, de forma a persuadir, então, que essas pessoas, não somente as mulheres, mas enfim, qualquer um, fosse ouvido e tivesse seu caso, assim, apreciado. Tá? Além disso, a comunidade se organizava de uma forma bastante parecida com o que hoje a gente vê, até os dias de hoje a gente vê, em relação às comissões, né? Então, tinha comissões de assistência social, comissões de administração e de gestão das instituições, de administração da sinagoga, de relacionamento com outras comunidades. Aí vem uma pessoa e diz que é de uma comunidade X, enfim, alguém vai conferir isso, né? Vai ter formas de se comunicar com as outras comunidades para checar e conferir, né? E a questão primordial de todas, a comissão mais importante de todas, que seria, né, a comissão da Hevar Kadisha, que é responsável pelo tratamento dos mortos e pelas reservas, né, dos locais de enterro no cemitério. Então, uma das formas de persuadir, daí, por exemplo, uma pessoa que está em dívida ou que tem uma questão que não está resolvida, e isso funcionou em algumas vezes, era realmente ameaçar na, digamos assim, suspensão dos direitos, e o principal deles, que seria horrível, seria tu não poderes ser enterrado no cemitério judaico. Então, isso era também, né, num tempo em que a religião era master, assim, até hoje isso aí seria, assim, bastante ultrajante, assim, para muita gente, assim, mas seria impedido, né, de usar a estrutura da comunidade. Então, eram formas de persuadir, né, excomunhão e outras coisas, banimento da comunidade, etc., né? E inclusive colocação numa lista, e aí essa lista circular, enfim, tudo isso existia como formas de pressão em tentar fazer com que todos, né, caminhassem numa forma unida em comunidade. Aí nós temos um ponto muito importante, assim, de referência, que é a Revolução Francesa, em 1789. Depois nós temos a chamada que Napoleão faz, né, aos judeus, e a convocação, né, do Sanedrim na França, em 1807, 1808, e as perguntas famosas que ele fez para a comunidade para responder, né, que respondessem a respeito do judaísmo, com o objetivo final da emancipação dos judeus e da integração dos judeus dentro da sociedade francesa. E aí, com isso, essa emancipação ela vai acontecer primeiro na França, vai acontecer depois ali no território que a gente está falando ali da Galícia, né? Mas essa emancipação, ao mesmo tempo que ela vai conferir mais direitos aos judeus e uma permissão crescente assim da inserção comunitária, vai fazer com que haja um deslocamento assim rural, urbano e progressivo, ela vai fazer um processo de erosão daquele sistema de organização de Keilah. Porque se a gente passa a ter cidadãos
de fé judaica, mas que estão inseridos dentro do sistema legal e social de uma sociedade, para que eu vou manter uma estrutura que tenha tribunais independentes, uma lei dentro de né, leis diferentes dentro do mesmo estado? Então, isso, de uma certa forma, foi fazendo com que as Keilot fossem, né, pouco a pouco, não digo assim desaparecendo, mas elas foram se remodelando e ficando com um papel assim mais relacionado à coleta de impostos que ainda eram necessários, ou quando esses já não eram mais necessários, para a própria manutenção da estrutura de funcionamento religioso, escolar, enfim, de assistência social da própria comunidade. Então, é uma modificação progressiva que vai se ter, né? E até que depois a gente vai ter uma erosão completa disso e uma remodelação ao longo do século XX. E aí a gente pode dizer que ao longo desse processo de modificação, de erosão da participação né, do protagonismo, né, da Keilah, dos líderes comunitários como as únicas vozes, a gente tem, então, essa abertura dos diferentes estados, e aí a gente fala aqui da Galícia, né, a representatividades diversas. E aí a gente fala com isso na permissão para as associações, por exemplo. Era inimaginável que um conjunto de judeus pudesse se reunir sob a forma de associações. Isso não aconteceria antes, nessa época de emancipação. E, junto com as associações, surge, então, um ambiente propício para que os judeus se encontrem em ambientes não religiosos e encontrem outras formas de refletir sobre o seu judaísmo, de pensar o seu judaísmo, de dividir as suas angústias. E a gente pode dizer que nesse meio nessa turbulência de coisas que vão acontecendo no final dos anos 1800, a gente vai ter, né, o surgimento do movimento nacionalista judaico, que a gente aqui não está falando aqui, né, por enquanto, de sionismo, porque o movimento nacionalista ele teve no sionismo a sua versão final, mas ele teve versões de tubo de ensaio antes. E aí a gente é bem interessante ouvir sobre e estudar sobre o nacionalismo judaico na Galícia, porque a gente tradicionalmente conhece da questão do nacionalismo judaico russo, o sionismo, e do Herzl. E a gente está falando aqui de tempos proto-sionistas, assim, pré-Herzl. Inclusive de movimentações que aconteceram em função dos pogromos russos de 1881, 1882. Além dos que foram mortos, né, muitos se tornaram refugiados e cruzaram a fronteira e foram para as cidades da Galícia. Isso chegou, então, essas pessoas vieram de fora, e aí as pessoas que estavam, né, na Galícia, os judeus, começaram a refletir, então, sobre, né, por que essas pessoas estavam ali, qual que é a solução para esse problema, porque, obviamente, que nem tudo são flores, o antissemitismo existiu ali sempre, né, de forma espasmódica foi acontecendo, né, e aí eles começaram a pensar, né, nesse modelo aí de como resolver a questão judaica, né, e basicamente o movimento de nacionalismo judaico ele foi um movimento elitista. Ele não foi um movimento, assim, do cidadão ordinário comum, assim. Então, tu tinha, né, um caldo de cultura que seriam, digamos, a inteligência, que seriam, né, os seculares, as pessoas que talvez até já tivessem se afastado um pouco, né, da parte religiosa, e que estavam pensando como, né, emancipar os judeus de uma forma mais ampla e mais completa do que eles já tinham, né? E por que eles estavam pensando isso? Porque, vamos imaginar que nós estamos aqui falando sobre um país, uma região, melhor dizendo, que estava dentro de um império austro-húngaro. Um império que, né, convivia, né, no mesmo guarda-chuva ali
vários povos, mas com uma administração externa forçada, digamos, né? Então, por exemplo, a Galícia tinha ali, né, cidadãos que hoje a gente poderia dizer ucranianos, na época falavam rutenianos, cidadãos poloneses, os judeus, os alemães, ou prussianos, enfim, e austríacos. Então, tudo isso, né, era uma mistura. E a parte, digamos assim, mais inicial do domínio austro-húngaro era, digamos, mais alemã, mais germânica. E, aos poucos, o que foi acontecendo, né, com a troca sucessiva de governos, o próprio império, né, austro-húngaro, ele abrangeu a parte húngara, ele foi dando mais poder, foi dando status de nação para algumas minorias. O melhor exemplo são os húngaros, né? Mas também, então, tinha forte a presença polonesa pedindo por mais, digamos, status de nação, voltar, né, aquele sentimento nacionalista polonês. E os judeus, eles tinham, naquela época, essa esperança, uma expectativa, talvez, assim, uma utopia de que, assim como os ucranianos queriam voltar a ter, né, os ruterianos queriam uma pátria para si, né, que seria, digamos assim, a Ucrânia. Os poloneses queriam ter, de novo, um pedaço de território para si. Os judeus estavam quebrando a cabeça porque eles também se consideravam no direito de ter para si alguma nacionalidade. E então a gente vai ver basicamente um momento, um segundo momento do Império Austro-Húngaro, que é, digamos, o empoderamento sucessivo do povo polonês. E nessa transição onde, né, digamos, o nacionalismo polonês começa a surgir, os judeus, eles podiam escolher manter um status de Império Austro-Húngaro, manter, né, a administração germânica, apoiar como era antes, que eram, digamos assim, o que as gerações mais velhas faziam, e as gerações mais novas estavam comprando a ideia de, bom, vamos apoiar os poloneses no seu processo de emancipação e nacionalidade e nacionalismo, porque os próximos vamos ser nós. E eles conferiram, então, o seu apoio em massa, né, aos poloneses, né, nesse processo aí. E se deram mal depois. E aí, a gente tem, então, o nacionalismo judaico com essas duas vertentes, né? Que seria, digamos, uma vertente própria, pensada, que seria, digamos assim, do próprio momento que a comunidade estava vivendo, né, em pensar o seu rumo, e também, né, uma influência disso que não podia ser desconectada, que era o que estava realmente acontecendo com eles ao tempo todo em relação ao antissemitismo. Então a gente não pode dizer só que o nacionalismo judaico é só um produto do mal externo, que é do antissemitismo, mas também ele é, em uma medida muito maior, uma aspiração natural do ser humano, que é de, né, pensar a sua própria determinação, o rumo que quer dar para a sua própria vida. E aí nós tínhamos dois grupos nessa época, que seriam, digamos, os integracionistas, né, ou aculturados, assim. E aí, gente, a gente pode falar, assim, no termo assimilação, como o termo assimilação no contexto do ano de 1890, 1897, onde a assimilação não queria necessariamente dizer uma assimilação completa, mas a assimilação, ela naquela época, para aquele padrão, ela significava tu ser um judeu, mas dentro de uma sociedade. E isso era, digamos assim, né, uma aspiração para alguns, né? Por exemplo, os etnicistas, eles buscavam isso, uma identidade judaica que pudesse, né, estar ali dentro do ambiente europeu, enfim, constituído, mas não abria mão da sua identidade judaica. Poucos eram, assim, aqueles que queriam ser completamente, assim, assimilacionistas, né? Então a gente vai ter alguns mais idealistas que vão tentar até o fim e outros que vão chegar, né, e a um ponto em que eles vão se jogar de cabeça no sionismo porque eles vão ver que não vai funcionar.
Então, tu tem uma escolha para fazer, né? Ou aderir ao sionismo pela desilusão e a exclusão do nacionalismo polonês, que é o que aconteceu. Então, eles não deram o apoio à comunidade judaica da mesma forma que na mesma medida que a comunidade judaica deu para eles. Versus, né? Então, essa utopia de revitalizar a cultura judaica com uma roupagem secular, né? Um exemplo clássico de uma aspiração descrita era que o Estado, né, financiasse uma educação judaica para, né, os cidadãos judeus, por exemplo. Então, quando a gente fala em nacionalismo, a gente não está falando, nesse momento, de um nacionalismo com a pegada sionista de levar judeus para a terra de Israel, nesse segundo grupo aqui. Para a terra, né, enfim, para o Oriente Médio, para o que é hoje a terra de Israel. E aí vocês vão ter, né, uma série de publicações, né, em várias línguas, os que, né, são mais Império Austro-Húngaro alemão, outros mais polonês, outros que querem, né, restabelecer, né, o papel do hebraico dentro daquele movimento assim iluminista judaico de Ascalá, né? Tem um jornal bem importante polonês, que era o Ojczyzna, que tinha um fascículo em hebraico, que era o Maskir, bastante famoso. E, basicamente, né, vocês podem perceber, pelos de cima, que os veículos de comunicação, eles tinham uma periodicidade, tinham uma abrangência, tinham uma tiragem interessante, mas eram basicamente para pessoas de elite, porque nem todos os judeus comuns falavam fluentemente polonês, ou falavam alemão, ou falavam, né, o próprio hebraico além da reza. Então, em algum momento, chegou, né, os jornais em Yiddish para tratar desse assunto, mas isso foi depois, né, e tanto por aqueles que consideravam que era a língua das massas, e aí, portanto, tinha que também atingir essas pessoas, quanto para aqueles que consideravam que, além do hebraico, né, o Yiddish também tinha sua herança cultural. Então, para citar alguns, por exemplo, tinha esse Agudaça Rima aqui, de Lemberg, 1882, era uma publicação pró-polonesa. Então, a ideia de judeus, passar a ideia de judeus da nação polonesa, externamente eram vistos como assimilacionistas, naquela ideia que eu falei para vocês. Tinham cadernos em polonês e hebraico. Aqui tem ali uma publicação, né? Aqui, se vocês lerem essa tradução, se alguém quiser puxar aí depois, a gente pode ver. Jeremias 29. Esse aqui é um versículo que fala, né, de tu, digamos assim, valorizar a nação onde os judeus estão. Assim. Então, ele tem, né, uma estrela de Davi no meio daquela figura clássica da Polônia. Então, para a gente ter uma ideia assim, né, disso, dessa tentativa que eles queriam, né, de construir uma identidade judaica polonesa. Depois tem o Mikra Kodesh, que é uma outra organização, né, que depois virou, né, mais sionista depois, né, mas começou como uma forma de uma associação acadêmica com viés religioso e cultural. Tinha um foco claro, né, nos judeus assim que estavam em escolas que tinham perdido contato com a herança, e aí a ideia era fazer as duas coisas, né, facilitar a imersão, né, e aconselhamento no mundo secular, reforçar alemão e promover também estudos judaicos com comentários modernos e o estudo da história judaica também. Num primeiro momento, não objetivava o sionismo. Romero Israel, pró-germânico, ideia de judeus da nação polonesa, também visto como assimilacionista. Depois nós temos, pessoal, o nacionalismo judaico na era Herzl, na sequência disso. Porque logo veio, né, Congresso Sionista, e no Congresso Sionista os judeus da Galícia computavam 23 delegados, né? Só para lembrar, no Brasil, ano passado, foram 9 delegados, ou 8, então era uma presença maior do que é a do Brasil hoje, por exemplo. Tradução e circulação dos documentos passou a ser em hebraico, né? E dentro da Galícia, de forma a prestigiar, né, a identificação cultural e como povo do hebraico, e é um projeto que ganhou uma adesão automática
principalmente por pensar a ideia do nacionalismo numa escala maior. Então, acho que talvez a grande sacada é que ele foi comprado, apesar de ter sido, né, proposto pelo Herzl, já assim, que não era um religioso. Os Hassidim, alguns se identificaram e compraram e passaram adiante essa ideia. Então, teve reorganização de associações sionistas, então houve um novo momento. Então, acho que essa parte dos nacionalismos, ela mostra para a gente aonde que a gente vai chegar, no sentido de que as comunidades, elas começam numa disputa política de lideranças. Lideranças que vão ser eleitas para disputar eleições municipais, representatividade nos corpos legislativos, representativos. E aí, no meio disso, vocês podem embutir também socialistas, né, os ortodoxos, né, muitos ortodoxos, em algum momento, dependendo de quem eles viam que era o candidato judeu que ia ganhar, não apoiavam o candidato judeu e apoiavam os poloneses, por exemplo. Então, as divisões internas elas vão começar a acontecer né, também para fora da comunidade, então apoios externos, né? E claro que os interesses mais variados. Aqui a gente tem, né, por ano a quantidade de comunidades judaicas e quais as que têm mais e menos pessoas, né? E aí nós temos aí no final aí da... Tá cortado para vocês, pessoal, não? Não, né? De 1880 a 1914, a gente já tem, no meio de tudo isso, migrações que vão acontecendo, principalmente para a América do Norte, América do Sul, África do Sul. Então, tudo isso acontecendo, né, ao mesmo tempo, as coisas não param. Então, a realidade dos países ela vai se alterando, né, e a comunidade vai vivendo aquela realidade ali. Só para lembrar, né, aqui as estatísticas de 100 anos de Eliot, então vários, né, momentos com diferentes influxos, né, da onde que vinham os judeus, mostrando que o perfil da comunidade ele foi se alterando ao longo do tempo. Depois, gente, o que a gente tem aqui, então esse é material de apoio para essa primeira etapa, daí agora eu vou parar de compartilhar aqui. A gente tem mais o que é 5 minutos, Carlos? Não, já passamos, né? Não, tu é que organiza o teu tempo, Daniel. Tá. Peraí, vamos voltar aqui então, deixa eu ligar a minha tela. Tá. Então, depois disso, a gente vai entrar, porque a gente vai entrar em Primeira Guerra, ascensão do nazismo, né? Vamos passar por um período muito turbulento e de várias coisas que vão acontecendo ao mesmo tempo. O que eu acho que é importante dizer do ponto de vista comunitário? A gente viu um sistema de funcionamento de comunidade que vigorou de, vamos dizer assim, 1200, 1300 até quase 1800. Muito tempo, tá? Com pequenas alterações ao longo do período, específicas para cada lugar, tá? Em países islâmicos pode ter funcionado um pouco diferente, em países, né, na terra de Israel, enfim, pode ter funcionado de algum jeito diferente, mas em Europa Oriental é isso. Esse é o jeito que funcionou ao longo desse período aí. Nesse último mapa que eu mostrei das migrações que começaram a aparecer em 1880 e poucos, até 1914, 1920 e tal, nós observamos, por exemplo, ondas migratórias para a América do Norte, tá? Para Estados Unidos. Ao redor dos anos 1880, nós temos na Alemanha, né, a formação do que é conhecido hoje como judaísmo reformista. Nós temos ondas migratórias que saíram, são judeus liberais, né, identificados com esse perfil de judaísmo mais liberal, inspirado, né, nas comunidades protestantes, por exemplo, e que, depois de se estabelecerem nos Estados Unidos, deram origem a um judaísmo reformista norte-americano completamente sui generis e diferente do lugar de onde eles saíram. Então, nós temos
o judaísmo reformista alemão, né, que teve lá a sua constituição, e nos Estados Unidos nós temos, por exemplo, fundação do Hebrew Union College, Jewish Institute of Religion, 1870 e alguma coisinha, né, a Central dos Rabinos Americanos Reformistas, mais ou menos ao redor do mesmo período, né, a representatividade judaica dos conservadores, 1890, alguma coisa, né, e depois a gente vai tendo, né, a representatividade política na forma desses American Committees, ou sistema de federação, que é o que a gente tem hoje vigente no mundo. Então, em geral, são federações regionais que têm um corpo eleito, né? E tu vai ter para o país ou para a região uma representatividade política maior, né? Que vai surgir dos próprios estados. Tomando o exemplo do Brasil, nós temos a CONIB, que nasceu antes da Federação Israelita do Rio Grande do Sul, né? E temos as federações israelitas regionais. Isso é muito importante, não só para falar, e aí, de novo, né? Tem sempre, né, a questão religiosa, mas a questão política. Né? É importante para falar sobre as questões políticas e responder pela comunidade judaica, ser a voz da comunidade judaica, né? E nos Estados Unidos tem a mesma coisa. E nos estados tu vai ter, né, as federações israelitas. E tu vai ter também, junto com isso, ou paralelo a isso, né, o processo de reconhecimento das comunidades, onde elas vão, né, mandar, submeter, né, como que elas estão organizadas a cada uma dessas federações ou confederações, e o pessoal vai analisar e vai ver se elas são legítimas ou não são legítimas, se são adequadamente constituídas ou não. Isso vai ser muito importante para questões relacionadas à conversão, para questões relacionadas a aliar, se alguém quiser, né? Para, digamos, a resolução de qualquer disputa da mesma forma. Então, a gente pode dizer que teríamos, tomando o exemplo brasileiro e americano, nos estados, as federações, claro que nós não temos para todos os estados no Brasil, mas, enfim, para vários estados nós temos isso. Temos uma união nacional, que seria daí a confederação. Essa estrutura também existe nos Estados Unidos. E temos também, né, o Congresso Judaico Mundial, que seria, digamos, todos os cabeças de todas as diferentes confederações. Então, isso existe também. É uma forma de um mundo judaico da diáspora estar representado, né, em um fórum único. E, além disso, temos um fórum sionista, que é o Congresso Sionista Mundial, que se reúne periodicamente e que os países, né, mandam seus representantes eleitos. Na maior parte dos casos eleitos, em alguns casos não eleitos, mas de alguma forma organizada. Dentro de cada linha judaica também existem organizações internas. Então, vai ter a organização dos reformistas, a organização dos conservadores, as diferentes linhas ortodoxas vão ter organizações. Então, acho que toda e cada uma delas é uma herança. E, para finalizar, por exemplo, no caso do judaísmo reformista, em geral, a gente tem nas regiões, um corpo leigo, não rabínico, com líderes representantes de comunidades. Geralmente, tu tem conselhos rabínicos, então mantém aquela mesma estrutura ancestral, né, de as disputas rabínicas serem tratadas pelos rabinos. E hoje em dia, basicamente, a questão é relacionada à conversão, né, e a processos de aliar, né. É isso. Então, tu tem, por exemplo, para o Brasil, um conselho rabínico reformista que tem, digamos, poderia dizer assim, um Beit Din master, assim, Brasil, né. Então, coisas maiores, disputas, dúvidas e tal, tem que ser remetidas a esse conselho. E esse conselho vai firmar uma posição. E, além disso, a gente tem outras coisas que fazem o movimento andar e captar mais pessoas, movimentos juvenis, né, o movimento sionista, né, do caso do movimento reformista, braço de mulheres, e, obviamente, dentro das sinagogas a mesma coisa. Tu tem, né, a sinagoga, os comitês das sinagogas. Então, a organização que a gente vive hoje, que a gente acha que está fazendo uma grande coisa, assim, super inovadora, na verdade, isso aí nós estamos, digamos assim, honrando uma tradição, na verdade. Talvez até sem saber. Mas é algo que vem de muito longe, assim. E que tem uma razão de ser. Por quê? Porque a gente não tem um Vaticano, não tem um Papa, não tem um poder central. Sempre foi isso. É a comunidade decidindo o seu próprio rumo. Tá?
Então, eu acho que esse é o meu ponto de partida. Passei 10 minutos do que eu tinha previsto. E eu acho que é impossível esgotar o assunto, mas eu procurei lançar coisas que pudessem fazer com que a gente entendesse o sistema de organização que a gente vive hoje com alguma ligação com coisas muito ancestrais, assim. Então, esse era o meu objetivo com essa fala. Daniel, muitíssimo obrigado. Parabéns pela tua pesquisa, pela tua apresentação. Só tu poderia ter nos ensinado isso hoje. Achei Obrigado. que aprendi um montão e superou bastante a expectativa, aquela parte histórica que tu colocou para nós, aquilo ali para mim é inédito. Eu nunca tinha recebido essa aula e eu Obrigado. valorizo muito. Então, pessoal, não é só eu que vou falar. Fica aberto, então, a palavra para quem quiser se manifestar, quem quiser perguntar, comentar, agradecer. Bom, eu gostaria de, primeiramente, Carlos, cumprimentar o Daniel, em nome que eu cumprimento a todos os médicos da comunidade, pelo seu dia de hoje. Parabéns pelo Dia do Médico. Parabéns, Daniel. Obrigado. E também Obrigado. estou vendo aqui o meu amigo Alexandre também, que é médico também, e todos os outros que eu talvez não conheça, mas eu saúdo em nome de vocês dois, do Alexandre e do Daniel, a O todos os Sander nossos... ali, eu vi agora ele O também. o Sander também está aí. E O aí? Sandro está... Obrigado, eu vi ele ali, ó. Tá, o Sandro está aparecendo agora, não tinha visto. O Aham. doutor Sandro também. Parabéns a Obrigado. todos vocês aí, pela nobre profissão e, e o evangelho, essa profissão de vocês aí. Olha, parabenizar pela tua pesquisa espetacular. Assim, de fatos que a gente às vezes pelo mais que se estude história, judaísmo, história, a gente tem fatos assim que a gente não conhece essa estrutura das sociedades, né? Porque depois da diáspora foi um esparramo pelo mundo todo, os judeus se esparramaram por todo o mundo, depois aos poucos começaram as migrações e mais aqui para a América do Norte principalmente. Então, assim, Daniel, tu tivesse a oportunidade de mostrar sistemas de organizacional de sociedades, foi muito interessante e para todos nós da comunidade aqui, eu acho que foi uma palestra de grande valor, de grande quilate. Meus parabéns e obrigado por ter nos transmitido Obrigado. essa excelente aula. Valeu, obrigado. Quer responder, Daniel, ou eu passo para a Débora? Acho que pode passar para a Débora, daí depois eu comento também. Tá, ótimo. Débora? Oi, Dani. Oi, Que bom te ouvir. Que saudade que eu tava disso já. também. Eu fiquei pensando, durante todo o tempo, o que tu enfatizou no final. Como a gente continua fazendo as mesmas coisas, né? Claro, eu fiquei pensando muito na nossa forma de trabalhar nas diretorias, né? Que nós dois trabalhamos juntos por 4 anos e agora eu estou de novo. Tem mais ou menos a mesma organização, né? Mas o que ficou mais importante, e foi muito bom me lembrar disso, que é uma coisa que eu acredito, mas é sempre bom ouvir, como é importante a comunidade. A comunidade bem estruturada, bem unida, bem formada, ela é muito importante, ela é mais importante que o próprio rabino. É ela que escolhe, é ela que forma, eu fiz questão de falar isso, porque nós aqui, muitos são da Cibra, e a Cibra está, enfim, de portas abertas para muitas outras pessoas, né? E como é importante esse papel, né? E como é difícil, né, Daniel? É. Era só isso que eu queria sublinhar, porque isso ficou muito forte para mim. Porque, na verdade, o que acontece é isso, digamos assim, ah, hoje já é assim, né? Porque nem se, quando tu tá numa diretoria, ou quando tu tá num cargo de liderança comunitária, tu tem um panorama mais macro. E quando tu tá dentro da instituição, seja em qualquer posição que tu estejas,
mesmo que seja uma posição chave, no caso, assim, rabínica, tu tem um olhar de dentro da instituição. Então, hoje, isso já sempre, para cada comunidade é sempre um desafio isso, né? Coincidir objetivos, planejamentos, programas. Você imagina, por exemplo, num tempo em que a estrutura religiosa era ainda mais circunscrita por crença pessoal de que aquilo tinha que ser uma coisa protegida e vedada, né, tradicionalíssima, ortodoxa, vamos dizer assim, e uma comunidade e uma liderança comunitária que precisaria atender determinados objetivos ou cumprir com determinadas metas que o governo passasse, senão não ia ter comunidade mais. Então, por questão de sobrevivência, às vezes havia embates importantes assim, e a comunidade tinha que abrir mão da presença daquela liderança, porque, enfim, era uma questão que não tinha, era insolúvel. Né? Então, é algo que isso aí se passou várias vezes durante a história. Então, é a coincidência de objetivos na, digamos, sobrevivência da comunidade, no planejamento de médio e longo prazo. Isso tudo é que faz com que, eventualmente, possam, né, haver disputas, né? E o que a gente mais sabe é que 2 judeus, 3 opiniões, isso é certo. Isso aí é de sempre. E faz parte, é isso aí. E outra coisa que aconteceu várias vezes foi, né, por exemplo, eleições, né? O capítulo de eleições para a comunidade, para a Keilah, tu veio aí, é um capítulo totalmente também à parte, onde não foram poucas vezes que se sofreu pressões, tanto, por exemplo, do candidato que seria favorável pelo governo específico, vamos dizer assim, da Polônia, da estrutura local, ou da comunidade, porque era uma pessoa que tinha mais posses e queria estar, e não era talvez a mais provável de estar, ou por tinha que ou porque tinha que ser aquela pessoa para executar uma tarefa específica. Então tudo isso aconteceu e sempre teve, né? Então esse capítulo é uma coisa muito, muito assim fluida, e a relação dos judeus que estavam nessas posições, ela não era a mesma dos judeus, digamos assim, do dia a dia que estavam dentro da sinagoga. Então a gente tinha pessoas de comunidade com bastante protagonismo e trânsito, com nobres, com pessoas do governo, e essas pessoas foram, na maior parte das vezes, assim, as grandes responsáveis pela sobrevivência comunitária. Assim. Então, o trabalho, isso não diminui o trabalho interno feito dentro da comunidade, de estudo de Torá, de manutenção da tradição, mas o trabalho político, ele é tão importante quanto. E foi o trabalho político que permitiu a sobrevivência nossa, né, ao longo da história. Mas ele não pode se desconectar, né, dos nossos valores. Isso é óbvio, né? Obrigado, Daniel. Quem é o próximo? A tenente. Boa noite para todos. Confesso que eu vou ter que revisitar esta... Estão me ouvindo bem? Sim. Sim. Eu vou ter que revisitar, Daniel. Aliás, Daniel Vaz é um nome que lhe cabe muito bem, meu doutor, porque o senhor sabe das coisas, tem muita informação, eu não consigo assimilar metade, eu gostaria de ter gravado tudo, mas eu espero que eu possa revisitar essa sua apresentação para internalizar mais. Foi fantástico. A partir do princípio do que eu aprendi com o então arcebispo de Recife e Olinda, ele diz que só me faz crescer quem me contesta. Né? Porque quem me aplaude muito, quem só me aplaude pode estar até cultivando a minha vaidade. Partindo desse princípio, existe, naturalmente, nesses 2 grupos, essas 2 organizações, que são os reformistas e os conservadores, isso sempre me bateu na cabeça. Esses 2 grupos, essas 2 organizações, elas convivem cada uma dentro das suas convicções e respeitando as opostas, ou existe
algum tipo de conflito que vai ter que se discutir lá no Conselho Rabínico, ou coisa que vale. Dá para conviver tranquilo com essas duas correntes? Eu acho uma excelente pergunta, né? Sobre isso, duas coisas. Primeiro, que tem uma pequena piada que diz que a diferença entre os conservadores e o reformista são 12 anos. Essa é a primeira, né? O que aconteceu para os reformistas agora vai acontecer para os conservadores daqui 12 anos, mais ou menos isso. Então, é o tempo que eles demoram para, digamos assim, a aceitar aquela... mas essa é uma pequena piada. Dito isso, hoje nós temos no mundo, basicamente, a América Latina, e mais especificamente a Argentina e o Chile, como os últimos resquícios de um judaísmo conservador mais atuante, assim. Nos Estados Unidos, enfim, na América do Norte, Estados Unidos e Canadá, é um movimento que ele não tem uma adesão crescente, ele está, digamos assim, não está em descenso, digamos assim, e o trânsito que a gente vê entre os dois movimentos, ele existe, por exemplo, são aliados nos congressos sionistas, são aliados em Israel para várias questões relacionadas ao tópico do judaísmo não ortodoxo. Então, digamos que estão no mesmo cesto, né, os dois, né, e lutam juntos, né, ombro a ombro. E as questões de divergência eu atribuo mais a uma coisa talvez mais latino-americana de Grêmio e Inter, ou de, né, Brasil-Argentina, alguma coisa assim. Não vejo assim uma necessidade de dar assim corda, né, ou botar mais lenha nessa fogueira, porque as pequenas coisas que existem, elas terão que ser tratadas e superadas. E se elas não forem superadas, é bom que as duas correntes existam lado a lado e as pessoas possam fazer as suas escolhas, né? Hoje a gente pode dizer assim que uma das questões assim mais importantes é a questão dos filhos dos casamentos de judeus com não judeus. Então essa eu acho que talvez seja a principal questão a ser, digamos, tratada pelos dois movimentos. Um vai levar de uma forma um raciocínio e o outro vai levar de outra forma. Mas eu acho que as duas têm capacidade boa de diálogo. Então, eu não vejo um diálogo truncado, acho que não, né? Pode que sejam coisas individuais, personalidades difíceis de algum lado e de outro, mas não no macro, assim. Entre os movimentos, a gente não vê essa coisa, assim, sabe, de meu terreno versus o teu, até porque, na verdade, o reformista é mais antigo, né? O reformista, vamos dizer assim, como eu falei na parte introdutória, o judeu era o judeu tradicional, ele tinha a vida judaica, né? Ele não se dizia ortodoxo, ele era um judeu. Ser judeu, fazer aquilo, né, todo dia, levantar cedo, Modéani Lefanecha, ler Torá, enfim, aquilo era ser judeu. Depois, quando vem essa questão mais assim, emancipatória, direitos, né, judaísmo liberal, onde vai se tratar mais com o lado da religião e tentar ter uma vida que guarde alguma paridade com, né, a vida não religiosa, aí tu tem os reformistas indo para um grande extremo assim de liberalismo, o fechamento completo daqueles ultra tradicionais que não aceitavam de jeito nenhum, e aí o surgimento dos conservadores, que seria, digamos, o meio termo, né? Não, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. E logo depois, e aí tu tem lá nos Estados Unidos um movimento que está praticamente terminado, assim, que seria o Classical Reform Judaism, que seria, digamos, aqueles que eram ainda muito liberais, né, e que foram substituídos em número, né, pelos reformistas da forma como a gente vê hoje, assim, né, que a maioria não abre mão de kippah, não, né, enfim, o reformismo inicialmente ele foi para um grande extremo, daí não era mais Shabat, era domingo, enfim, tinha várias coisas que ele recuou, né?
E hoje está mais próximo do que a gente entende, assim, como judaísmo reformista, né? Então tem poucos eixos, assim, que agem muito, que são ainda muito liberais. Não são muitos, não. Obrigado, Daniel. Passo a palavra para o nosso queridíssimo diretor, Dr. Sander Friedman. Pronto, me escutam? Sim, pode falar, Que bom. Sander. Então, primeiro, dizer do meu prazer de escutar o Daniel, foi maravilhosa, essa revisão histórica, conhecido com Carlos, foi maravilhosa, né? Queria também reconhecer de público aí o apoio que o Daniel me deu quando eu tive que falar sobre Tikkun Olam, né? Sobre as diferenças entre os diferentes judaísmos e o que era Tikkun Olam para cada um. O Daniel me deu uma luz, me deu umas direções que foram muito úteis, né? E é a partir dessa reflexão que o Daniel até me apontou o caminho, eu queria compartilhar com ele e ouvir dele, né? Como é que ele pensa isso, né? Em geral, as pessoas tendem a pensar que tem uma gradação, né, de cumprimento de mitzvot e de proximidade, digamos assim, espiritual, talvez, maneira de viver a espiritualidade entre o ultra-ortodoxo, né, o ortodoxo, digamos assim, nacionalista, quem sabe, né, o ortodoxo vulgo, o conservador e o reformista ou liberal, né, estando o ultra-ortodoxo num extremo e o liberal no outro, né. Mas na leitura que eu fiz, né, de vários autores aí, vários textos, eu tinha uma impressão diferente. Eu tinha a impressão que o reformista em geral ele é mais convicto e mais ele faz mais como ele acredita mesmo, ele é mais determinado na sua maneira de pensar a religião e a espiritualidade, de uma maneira até semelhante, de certa maneira, com o ortodoxo. Ele só pensa diferente. Enquanto que me pareceu que o tradicionalista, que pode ser o ortodoxo, que é um tradicionalista, na verdade, e também o tradicionalista tipo Messorati, aí, né? O conservador, eles são meio ortodoxos, mas eles não têm um fundamento lá especialmente sedimentado para fazerem menos do que eles realmente acreditariam, talvez. Né? Eles ficam... É como se eles fossem ortodoxos minos, né? Enquanto que os reformistas eles têm mais convicção, eles fazem aquilo porque eles confiam, eles acreditam, e acreditam que aquele é o jeito certo mesmo. Enquanto que o conservador parece que ele está dando um desconto. Né? Ou seja, como se fosse o conservador um mal ortodoxo, enquanto que o reformista ele tem um caminho de convicção. Né? E eu queria ouvir do Daniel o que ele pensa disso. Né? Não, eu acho que eu acho que eu concordo contigo, acho que assim, na maior parte do que tu fala, assim, não sei se exatamente de tudo, mas eu acho que boa parte, assim, do que tu fala faz sentido para mim, assim, no que tu fala. Em relação à parte das mitzvot, eu acho que a gente tem um exemplo bem interessante, né? Porque ninguém discute o papel, assim, a importância das mitzvot no judaísmo, né? Agora, alguns vão querer ir pela linha de cumprir todas as mitzvot e fazer aquela coisa o máximo possível, né? Outras vão te dizer assim, não, tu tem que cumprir mitzvot. E eu acho que, assim, pelo que eu conheço, e é claro que o judaísmo reformista ele não tem uma resposta única, tá? Mas, assim, a maior parte dos reformistas mais atuais, assim, que falam sobre os assuntos, e que vêm da escola reformista mesmo, assim, eles não falam tanto no termo cumprir a mitzvah, mas falam no termo praticar a mitzvah. Eu acho que isso dá um pouco da noção
não da importância que se dá ou não se dá, porque todos valorizam, mas é que quando tu fala cumprir, é como se tu tem a obrigação daquilo, e ao mesmo tempo que tu tem a obrigação de cumprir, beleza, mas se tu tinha obrigação e não cumpriu, bom, foi uma falha, entendeu? Tu tá insuficiente para aquilo, quer dizer, né, menos. E se tu tem assim, a noção da importância geral de mitzvot e a identificação do que elas significam para um judeu, e tu pratica um número interessante, tu tá praticando, tu tá te estimulando a fazer aquilo. Pode ser semântico, tá? Acho que admito Não, outras acho que opiniões, mas eu é acho que ele aquela dá um coisa exemplo. que o livre-arbítrio está em primeiro lugar, né? É, Não é só uma questão de submissão contínua, mas é uma questão de poder escolher por uma coisa que é significativa para mim, né? exato. Então, eu troco a obediência automática pela kavaná, né? Pela real Intenção. vontade de fazer aquilo, né? A intenção, né? Mas eu estava pensando naquela coisa de que a reforma, se é que eu entendo bem isso, eu até queria que tu me corrigisse, que a reforma tem uma tendência a entender que aquele princípio que todo mundo, inclusive os ortodoxos dizem, que a lei oral, ela não era para ter sido escrita, ela não foi por acaso oral. Ela não devia ter sido escrita porque ela devia ser adaptada a cada geração. E quando ela foi escrita por motivo da diáspora, ela foi congelada no tempo, né? Então, a reforma, se eu bem entendo, ela retomou essa questão de ter que recriar o judaísmo a cada geração. O judaísmo vivo e em contínua transformação com o seu tempo. E eu tenho a impressão que é isso que esse é o fundamento da reforma, que é base na melhor tradição judaica, né? Enquanto que o ortodoxo, que é uma invenção recente, não existia ortodoxo, como bem disse, né? O ortodoxo é questão do século XVIII, XIX, talvez, né? Porque só existe ortodoxo porque existe o que não é ortodoxo. Antes do não ortodoxo, não fazia sentido falar ortodoxo. Então, por que os que mudaram são os outros? Por que não é os que ficaram que são os outros? Porque os judaísmos sempre teve transformação. Por que os que ficam é que são os verdadeiros e os que mudaram é que são os outros? Não, acho que não faz sentido isso, né? Então, essa disputa que parece que a reforma abriu mão de dizer quem são qual que é o verdadeiro judaísmo, ela tem que ser retomada para que a gente não seja visto, ou aceite até, a pecha de judeus de segunda classe, né? Que é uma coisa que passa hoje em Israel, por exemplo, né? Que nós seríamos menos judeus porque faríamos menos mitzvot comandadas pelas pessoas que já morreram há milhares, há séculos, milhares de anos, talvez, entendeu? E que continuam comandando a maneira da gente entender o judaísmo hoje. Mas como? Né? O judaísmo é vivo ou é uma tradição morta que a gente só fica repetindo, né? Então, assim, nesse sentido, a impressão que dá que o reformista ele tem mais ele acredita mais no que faz, né, do que o ortodoxo tradicionalista. Por exemplo, vou dar um exemplo, tá? Sander, A gente deixa eu só te comunicar. A gente precisa que tu seja resumido, porque a gente está minuto. já passando do limite do tempo, tá? Para aí o Daniel poder comentar. Infelizmente, a gente não teve Simchat Torah esse ano, né, por causa desses problemas que houveram em Israel. Mas eu fui no Simchat Torah do Beit Lubavitch. Muito bacana, coisa e tal. Mas as pessoas, a quantidade de gente conversando entre si durante as orações era enorme. Me remontou a minha experiência da infância no Centro Israelita, né, no Polishefar Band, que eu ia visitar familiares, né? Na Cibra, numa atividade de oração na Cibra, ninguém fala. Se alguém falar, pega mal. Então, no fim, a gente faz do nosso jeito, mas com muita kavaná. Enquanto que os ortodoxos, que na verdade são tradicionalistas, mas seguem o rito ortodoxo, nem tão por direito que está fazendo. Em alguns momentos se concentram, a maior parte do tempo estão conversando. Então, assim, não falta kavaná, não falta conexão espiritual para a reforma, até maior do que outros que seriam ortodoxos. E para os conservadores igual. Sei lá, é uma ideia. Não sei o que tu pensa disso. Obrigado, Daniel. Obrigado, pessoal. Desculpa falar demais aí. Não, obrigado, Sander. Acho que são vários pontos interessantes, assim, né? E alguns a gente não tem como saber se é coincidência ou não, e tal, né?
se é restrito, digamos assim, ao perfil daquelas pessoas que estão ali, que estão realmente querendo, né, estar mais atentas e tal, mas é um ponto de atenção interessante, assim, né, é real, assim, é muito, muito frequente, né, da mesma forma que vários vão dizer, assim, que na sinagoga sefaradi não vai ter também a conversa, e que nas Ashkenazim tem, então, é meio que, isso, tem isso também, né. Mas eu acho que é isso. Acho que tu colocou vários pontos bem interessantes em relação à reforma e não reforma. É a frase que quem gosta de repetir é o Rabino Joseph Edelheit, né? Que é um Reformed Judaism, não Reformed. É tipo um judaísmo reformista, não reformado, né? Então ele está em constante, assim, constante estudo, avaliação, né, discussão, né, Atualização, né? atualização, quer dizer, Presentificação, se quiser a palavra, eu acho legal. talvez assim novas visões sobre uma questão, incorporar outras visões para outros temas, né, a partir de, porque tem dilemas que são super atuais assim e que não estavam previstos, e quais são os referenciais que tu vai usar para responder esses dilemas, né? Então, se tu pode usar novos referenciais para responder, né, novos dilemas, tu pode também usar também novos referenciais para adicionar nas interpretações de outros dilemas antigos, enfim. Cara, eu acho que é interminável essa discussão, que se chama, né, tópico Alahá reformista, que é um tópico super interessante. Não sei se já foi discutido ou não. Uma pessoa que é muito ligada nesse tema é o Raul Gottlieb. Gosta bastante de falar sobre esse tema aí. Mas é um tema fascinante, assim. Obrigado, Daniel. Passo então Obrigado, a Daniel. palavra para o Cláudio Walter e já vamos combinar com o Daniel. Quando for responder o Cláudio, tu já pode fazer os teus comentários finais e fazer o encerramento, tá? Desde já agradeço a participação do colega Daniel e a participação de todos nós. Então, vou passar a palavra para o Cláudio Walter e o Daniel responde e encerra. Cláudio. Muito obrigado. É uma perguntinha final simples. O que disso tudo é a essência? Bom, eu creio que a essência de tudo é... Obrigado, Cláudio. Valeu, obrigado. Oi, Solange, tudo bom? Oi. Não, então, assim, eu acho que o que eu falei bem lá no final, assim, é ter a noção de que a sobrevivência do judaísmo, ela não se deve somente ao estudo da Torá e à prática das mitzvot, que são importantes e são digamos assim, o nosso eixo central. Mas que, além disso, é a organização da comunidade que nos permite chegar e ir adiante. E a abertura para que essa organização da comunidade possa ser, como foi ao longo do tempo, atualizada, revista, reestudada, reengenheirada, né? Acho que isso é o principal. Sem perder a essência. Sem perder a essência, né? Porque, por exemplo, vamos supor, se a gente ficasse só na organização comunitária e não desse mais bola para a Torá, para o que é mitzvah, o que não é, deu, né? Quer dizer, assim, o que onde que fica, por exemplo, Israel nisso tudo, né? Daí deu, né? Não tem muito, né? Se a gente tem só, digamos, a parte, assim, religiosa, mas a gente não se preocupa com a parte política, e política daí, não só a política representativa, mas vamos colocar na questão do Estado de Israel mesmo, de sobrevivência, né? Deu, né, também, a mesma coisa. Então a gente tem que ter um balanço das duas coisas, né? E trazendo mais para minha realidade assim mesmo, eu fico muito feliz dos lugares onde eu participei, eu ter podido conviver com pessoas que foram parceiras, assim, como o Carlos, como a Débora, né, como a Rede, que está aqui,
né, como as pessoas que são integrantes da comunidade, ter tido o apoio sempre dos meus pais aí, né, enfim, ter tido o apoio da comunidade para tocar os projetos, acho que isso foi importante, né, sempre. Tu também, né, Cláudio? Poxa, nossa, te agradeço muito, o Roberto também, da mesma forma. E na mesma forma na União do Judaísmo Reformista, né, que me possibilitou entrar em contato com outras comunidades, outras sinagogas, outras lideranças, né, e a gente começar a entender um pouquinho que estamos em barcos diferentes, mas que, digamos assim, a ideia, né, do plano de viagem é muito parecida, né? Então, acho que essa que é a mensagem principal. Perfeito. E eu não tenho problema de conviver com conservador, com ortodoxo, enfim. Acho que isso se eles têm problema com isso, aí é realmente o problema deles, assim, né? Mas acho que somos todos judeus, né? O negócio é colorido, multicolorido mesmo, é assim, né? E aí é isso, por exemplo, lá no Centro Israelita, no dia 7, estava todo mundo, o 8, né? Tava todo mundo, né? Os mais ortodoxos, os menos, enfim, todo mundo se sentiu atingido do mesmo jeito, né? E todo mundo estava lá para marcar a presença porque se sente judeu, não reformista, conservador e tal. Então, acho que é por aí a coisa. Muito obrigado pela resposta, pela palestra e por tudo que veio antes. Muito obrigado. Eu que agradeço. Parabéns, Carlos, Daniel, pela atividade, né, que tu tem conduzido aí e com esse grupo e essa presença maravilhosa. Obrigado a obrigado. todos. Obrigada, uma boa noite. Tchau, boa noite. Boa noite. Boa noite.